Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago. Vou aqui, a partir de um estudo improvisado aqui, passar para vocês o conteúdo aí do texto, o livro A Câmara Clara. Espero encontrá-los bem. Fiquem em casa, lavem as mãos e vamos tocar esse negócio adiante aí. Em breve nós estaremos juntos novamente, ok? Então, esse livro A Câmara Clara do Roland Barthes, ele trata a respeito da fotografia por um perfil onde ele descreve algumas partes. Então ele trabalha com umas três propostas básicas, mas quando ele coloca o próprio corpo nesse jogo, ele observa que a foto então pode ser objeto de três práticas. Essas práticas são as seguintes, a primeira parte é o operator, né? É o sujeito que opera a câmera, é o fotógrafo, né? A gente pode chamar hoje de fotógrafo, ok? Ele vai direcionar o olhar do spectator, porque o fotógrafo ele vai compor a imagem a partir do visor da câmera. Então ele vai direcionar a câmera para o objeto fotografado, aquilo que está posando, né? E segundo ele, a fotografia tem esse caráter de veracidade, de algo verdadeiro, porque para ele o fotógrafo obrigatoriamente esteve ali, né? Então a fotografia ela tem esse caráter de veracidade, como a gente já tratou disso na aula passada, tá? Então isso é importante na fotografia publicitária. Então o espectador, o spectator que ele chama, ele sempre vai ver a fotografia sob uma perspectiva de que aquilo é real. Então a gente não pode produzir imagem que não seja real, tá? Então ela tem que ter um caráter de veracidade. Por isso que existe aquela frase nas embalagens que é imagem meramente ilustrativa. Isso deveria vir também nas capas de revista, né? Onde as pessoas são tratadas no Photoshop. Mas enfim, isso aí já é uma questão para uma outra aula, tá? Então, o observador é aquele que consome as imagens, tá? Que é o spectator. Então o operator ele vai fazer o direcionamento desse olhar, vai compor uma imagem baseada no que ele quer transmitir para o spectator. E por último, o spectrum, tá? E o spectrum se refere ao objeto fotografado, tá? Então ele chama de spectrum e ele dá também um caráter de mortificação para a fotografia, né? Ele chega a dizer, no caso aqui, né? Eu até fiz algumas colocações, que ele, por não ser fotógrafo, né, ele perde a emoção, né, do operator. Então o que vai sobrar para ele são duas emoções, que é a do sujeito olhado e a do sujeito que olha, tá? Então, como o sujeito olhado, que é o spectrum, é o sujeito que vai ser fotografado, ele observa que seu eu não coincide com a sua imagem, pois ela é pesada, imóvel, obstinada, enquanto o seu verdadeiro eu é leve, dividido e disperso. Resumindo, ao fazer uma selfie, você mesmo, né, produzir uma imagem sua, pode acontecer de você olhar para aquela imagem e dizer assim: poxa, não gostei disso, essa imagem aqui a que se refere a mim, ela está carregada, eu estou nessa imagem aqui com um semblante pesado, eu não sou assim, né? Então muitas vezes é natural, né, as pessoas, né, sorriem, tiram uma selfie, depois vai e apaga com a cara meio, né, assim, vai lá e apaga. Então nesse momento de reprovação, a própria pessoa muitas vezes ela está relutando em aceitar aquela imagem dela própria, né? Como algo que ela vai dizer assim: poxa, as pessoas vão me enxergar de uma forma que eu não sou, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode também fazer uma referência daquela questão da primeira impressão é que fica, né? Então, para o Barthes, em algumas fotografias, em alguns retratos que ele analisa dele mesmo, ele diz que, como sujeito olhado, as imagens ele sentia que não era ele, né? Então isso pode acontecer, é natural que, por exemplo, você vai fazer uma sessão de fotos para um político, por exemplo, né? Então é natural que você faça milhares de fotos para escolher uma que possa transmitir para o spectator uma imagem de uma pessoa legal, de uma pessoa bacana, né? Que, enfim, uma pessoa séria, porém não carrancuda. Então tem que ter toda uma, né, aquela questão do santinho de político, né? Que o cara sempre estiver sorrindo, o spectator pode pensar: está sorrindo para mim ou de mim, né? Então existem diversas interpretações aí, tá? Então ele, como sujeito olhado, ele às vezes reclamava desse aspecto. Então o ato de posar sugere uma mortificação do seu corpo, né? Então muitas vezes você pode verificar assim também numa fotografia de um artista que já
passou, já morreu, né? Uma capa de disco, alguma coisa de um artista que você gosta e tal. E aquilo, a imagem, assim como a própria obra, a própria música, né, ela mantém o sujeito vivo, porém ela dá uma conotação de mortalidade, segundo o Barthes, porque aquela imagem nunca mais vai poder ser representada, aquela imagem passou, né? Então aquele momento jamais poderá ser representado novamente, porque a fotografia, obviamente, ela não será igual nunca mais, porque a cada instante a luz muda, as questões climáticas mudam, tudo se transforma. Em um segundo as coisas passam e já não são mais reais. Então essa relação de tempo e espaço que a fotografia ela preenche, para o Barthes, faz com que a fotografia ganhe uma conotação de morte, né? Ela traz para o objeto olhado, para o fotografado, né? Essa condição, ok? Então, outra questão, que esse instante fotográfico em que o sujeito se torna objeto é interpretado por Barthes como uma microexperiência da morte, então revelando-se assim a camada mortífera da pose, tá? Ainda que exista um sentido oposto, refere-se aqui ao nascimento da imagem a partir do campo imaginário, tá? Então existem aí, como eu disse, essas duas relações, né, de que você está parando um momento, tornando aquele momento eterno, então naquela imagem você será para sempre jovem, para sempre belo, ou seja lá o que for. Então lá embaixo no texto você vai acompanhar na leitura que ele traduz isso aí como noema isso foi, ele dá a caracterização para a fotografia de isso foi, tá? Então é aquilo que passou, é aquilo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também logo mais. Eu estou falando depressa porque é bastante conteúdo, o vídeo tem que ficar curto para você não ficar de saco cheio aí me vendo, tá? Outra questão aí é a respeito do studium, tá? O studium é a palavra latina que a priori remete à ideia de estudo, carrega em si um significado mais complexo, tá? Pois é simultaneamente um sentido de vastidão, pertencente ao campo do gosto inconsequente, tá? Ao mesmo tempo, um interesse histórico que pode ser percebido em função da cultura, remetendo sempre a uma informação clássica. Então, o estúdio seria um sentimento que às vezes proporciona emoção. Eu já falei sobre isso aí na sala de aula, né, com vocês. Então, o studium, ele basicamente é aquilo que as pessoas vão enxergar na fotografia a partir da sua carga cultural, tá? Então, cada pessoa tem uma determinada maneira de interpretar a imagem através daquilo que ele denomina como studium, tá? Então, essa palavra então remete à ideia de estudo, é a sua cultura, é a sua carga pessoal, né? Então, tudo aquilo que você traz como aprendizado pode se refletir diretamente aí no final, na sua interpretação fotográfica, tá? Então, isso aí basicamente é isso. Então, ele define o estúdio como uma experiência de afeto médio, sendo justamente ele o responsável por seu interesse em muitas fotografias, tá? Então, reconhecer o estúdio é fatalmente encontrar a intenção do fotógrafo, ok? Isso aí lá na página 48 vocês vão identificar. Então, o que permite a leitura dos seus mitos que visam, evidentemente, a reconciliar a fotografia e a sociedade. Tá? Então, as pessoas, muitas vezes, o estúdio para as pessoas pode ser o mesmo. Tá? Então, as pessoas, dependendo... veja só, uma fotografia, por exemplo, você vai fazer uma fotografia, uma campanha de maiô, biquíni, né? E você coloca essa fotografia no outdoor, na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Obviamente que essa fotografia não vai gerar problema algum, as pessoas estão ali, estão adaptadas, estão acostumadas, né? O brasileiro vai olhar aquela imagem e não tem problema algum, aquilo ali vai... No entanto, se você fizer uma campanha dessa numa praia nos Emirados Árabes, certamente você vai ter dificuldade, né? Então tem uma fotografia emblemática da Olimpíada, dos últimos Jogos Olímpicos, uma egípcia e uma brasileira no vôlei de praia, a egípcia usando os trajes tradicionais, inclusive uma cobertura, e num sol de 40 graus, enquanto a jogadora brasileira usava só um maiô, uma roupa bem pequenininha, né? E aquela fotografia compara bem as duas interpretações. Isso também tem a ver com a questão relacionada ao ponto, ok? Que é o que fere o spectator, que é o que vai ferir. Mas dentro de uma consequência, dentro de uma relação, o studium poderia ser um reconhecimento das pessoas, por exemplo, no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, seja onde for, olhando aquilo, surpresos, perplexos e causando um incômodo, né? E aquilo seria reconhecido provavelmente como algo ofensivo, tá? Então,
na campanha publicitária nós precisamos analisar isso, tá? Na fotografia publicitária a gente precisa pensar o que fazer, como fazer e onde que nós estamos indo, reconhecer ali a cultura das pessoas. A fotografia, portanto, nós precisamos tomar esse cuidado. Então, o ponto enquanto o estúdio está desprovido de um ponto, gera um tipo de foto muito difundida, que Barth chama de fotografia unária, tá? É unária, pois seria uma foto que transforma a realidade sem duplicá-la. Sua ênfase enquadra uma força de coesão. Um bom exemplo de fotos unárias são as de reportagens, tá? Você pode verificar uma fotografia de enchente, por exemplo, uma fotografia de reportagem, uma enchente. Se você não colocar legenda, essa fotografia pode ser usada numa matéria sem que você saiba se aquilo é real ou não. Tá? Então ela pode ser vista, interpretada como um acontecimento em determinado local, uma cidade, um estado, um país, e ser usada para ilustrar essa questão. Então, agora, em um detalhe de uma fotografia que não seja uma fotografia unária, que seja uma fotografia produzida intencionalmente, criada pelo fotógrafo intencionalmente, que ele conseguiu às vezes congelar um momento também, seja lá o que for, no momento, um detalhe que se sobressai pode ser o ponto, o nascimento do ponto. Então, sendo assim, o ponto pode ser lido como um elemento ativo, da ordem do aparecimento, jamais um sentimento buscado, possuindo um caráter de incodificável. Tá? Então, como uma flecha, o ponto é aquilo que penetra, que transpassa, que fere. Tá? Então, ele vai remeter também à ideia de pontuação, como se algumas fotos fossem pontuadas por pontos sensíveis. Tá? Então, a gente precisa ter aí uma cautela ao analisar uma fotografia, porque a fotografia ela pode ter aí um aspecto então que vai ferir. Esse mesmo exemplo que eu usei da fotografia das Olimpíadas, ao mesmo passo que ela tem um estúdio, ela também pode ter a questão relacionada do ponto, tá? Então ela vai ferir baseado no sentimento pessoal, tá? Então obviamente isso pode ser ofensivo para um e não para outro, tá? Então se você estiver num local, por exemplo, um estádio onde estava acontecendo as Olimpíadas lá, e você verifica, você vê aquela egípcia jogando, você fala, ali pessoalmente, você olha e fala, nossa, mas um calor desse, a pessoa com a roupa daquela e tal. Então, esse detalhe, se você souber que naquele local está fazendo um calor de 40 graus, pode ser o detalhe que vai sobressair para te chocar, de alguma forma. E você vai pensar a mesma coisa que você pensaria se estivesse naquele momento ali. Ou pode ir além, isso aí pode desencadear, por exemplo, uma discussão a respeito de costumes, religiões e coisas do gênero. Tá? Então, fotografia, nós precisamos ter cuidado nessa relação. E o Barthes já fez essa referência no passado. Okay? Então, basicamente, pessoal, para que o vídeo não fique muito extenso, muito comprido, tá? Eu vou parar aqui nessas determinações aqui. Então, nós falamos aí do ponto, ok? Nós falamos aí do estúdio, certo? Nós falamos sobre o espectro da fotografia e nós falamos do operator e do spectator. Então são esses tópicos que eu gostaria de trazer para vocês agora. Eu vou fazer um outro vídeo na sequência a respeito do Noema Isso Foi, ok? Então até daqui a pouco, lave as mãos, tá? Assim que possível, passe e fique em casa. Tchau!